Mas como reverter esse processo, então? A pessoa, através da terapia de vidas passadas, né, o paciente, ele vai descobrir esses traços de caráter negativo que possui, de onde que eles vêm, né? Ele vai relacionar, inclusive, essas vidas, essas histórias que ele vai conhecer do seu passado, vai relacionar com a sua vida atual e ele vai ter a noção para si mesmo que não faz mais sentido ele ser assim hoje. Que não cabe mais, por exemplo, hoje na vida atual, ser egoísta, ser teimoso, aí ser intolerante. Tem um aprendizado. O que a gente chama de reprogramação. É como se fosse assim, realmente, uma reprogramação de vida. Eu vou me tornar mais tolerante, vou me tornar mais paciente, vou me tornar mais humilde. E isso vai fazer com que eu não tenha mais aquela raiva que eu guardo comigo, dentro de mim, pela intolerância pelos fatos da vida. Entendi. Que não são do meu jeito. E o caso de egoísmo que você tem no livro? Então, o caso de egoísmo, Jadir, é uma paciente que me procurou e inicialmente ela me procurou para tratar questões de ordem da sexualidade, porque ela era uma pessoa que ela dizia que não conseguia sentir prazer sexual. Embora fosse casada e tivesse filhos, ela dizia que não conseguia sentir prazer sexual. E o ato sexual para ela era penoso, era doloroso, constrangedor, sentia nojo mesmo. Ela estava frustrada, então. Isso. E ela me procurou inicialmente por esse motivo. E depois ela acabou descobrindo que em vidas passadas ela havia sido estuprada, né? E nessas vidas em que ela foi estuprada, ela acabou desenvolvendo uma revolta muito grande, né, pelo esse sofrimento todo que ela passou. E a partir daí, né, é como se seu espírito fosse se fechando dentro de si mesmo, numa revolta muito grande, e acabou desenvolvendo um egoísmo muito, muito grande. O que a fazia sofrer na vida atual nem era tanto os seus traumas de vidas passadas, com relação aos estupros que ela sofreu, né? Mas a sua posição diante da vida, porque ela era uma pessoa que ela hoje se mantinha assim, refratária a qualquer tipo de religião, de aprendizado, de transformação interior, sabe, de mudança de interior. E com a terapia ela conseguiu descobrir isso. Descobrir isso aí. Então nós vamos continuar falando da terapia de vida passada, né? Eu sei que em casa, nesse momento, muita gente está falando assim, eles vão cantar onde, né? Foi uma coincidência muito grande a gente estar hoje com uma camisa vermelha e um blazer, né? Um colete preto, né? Uma coincidência muito grande. Quando nós nos encontramos logo, a gente já começou a rir, né? Nós temos iguais, olha na tela. Nós temos o mesmo gosto, né? Mesmo gosto, uma coincidência muito... Fronteira às vezes proporciona esse tipo de coisa, né? Essas coincidências. Telinha. Vamos responder a pergunta do Tadeu, já que está aqui, né? Se você dá cursos, não? Então, Jadir, eu faço parte, sou membro da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, que tem sede em Campinas, né? Inclusive lá eu sou professor, sou diretor científico, né? E os cursos são ministrados lá na sociedade. Ele tem duração de 1 ano, é um curso de pós-graduação, são cursos dados para pessoas formadas em psicologia ou em medicina. Entendi. Olha, a Nazaré Maria Silveira, da cidade de Náutica São Vicente, pergunta se a terapia de vidas passadas resolve o problema de quem tem medo de doenças e da morte. E aonde podemos fazer essa terapia? Então, geralmente as fobias, né, de uma maneira geral, síndrome do pânico, medo de morte, medo de doenças, né, ou qualquer outro tipo de medo, fobia, medo de falar em público, medo de dirigir, sempre tem raízes em outras vidas, né? Porque na maior parte das vezes, na esmagadora maioria das vezes, está no passado a causa dessas situações, né? A gente vai descobrir em outras vidas, geralmente, histórias em que nós morremos de forma trágica, geralmente sem socorro, sem assistência, foram mortes assim, muito violentas, e que, por algum motivo emocional, essas vidas, essas histórias traumáticas do passado, elas não ficaram esquecidas, não ficaram assim resolvidas, vamos dizer assim. Não que a pessoa se lembre dessas histórias hoje, mas as emoções todas que estão ligadas a essas histórias do passado estão presentes hoje na vida da pessoa em forma de emoções, de medo, fobia, depressão, raiva, tristeza profunda, né, pânico, medo de dirigir, uma série de fobias. E o objetivo de vir com o problema é exatamente para que a pessoa aprenda. Exatamente. A evolução. Tá aí. Vamos imaginar que uma pessoa tem medo de altura, que acho que é um medo mais comum que tem, né?
Então a pessoa tem medo de altura. Eu tratei de uma paciente que tinha medo de altura e aí ela descobriu que numa outra vida ela foi empurrada de um abismo, né? E depois que ela foi empurrada do abismo, ela descobriu quem havia feito aquilo, né? Depois que ela morreu, ela descobriu quem tinha feito aquilo, ficou com muita raiva da pessoa, inclusive pelo motivo que ele tinha feito, passou a perseguir essa pessoa lá no passado, né? Como uma presença espiritual na vida dessa pessoa. E aquela emoção toda ligada ao trauma de despencar do abismo e se esborrachar nas pedras lá embaixo, toda aquela emoção da raiva, da revolta, da inconformação por tudo aquilo que tinha acontecido, não ficou resolvido no passado essa situação, ficou pendente. Na encarnação atual, ela tinha o medo de se aproximar de um lugar que fosse alto. Então é como se o inconsciente dela, né, funcionasse assim. Quando ela se aproximava de um lugar alto, o inconsciente dizia para ela assim, ó, não se aproxima porque pode acontecer de novo. O inconsciente, ele não entende as coisas perfeitamente. A partir do momento que ela se lembrou dessa história, que ela resolveu essa situação, ela pensou assim, bom, então esse medo não é meu hoje, não é da minha vida atual, esse medo está no passado. Porque nós temos que aprender na terapia de vidas passadas a fazer isso. Deixarmos então o passado, o que é do passado. Isso faz parte da reprogramação mental, exatamente, né? Agora, você como psicólogo é um homem da ciência, né? E hoje a ciência, evidentemente, ela está muito mais próxima, muitas vezes até de conceitos religiosos. A coisa está se aproximando. Eu vejo um cruzamento. Agora, minha pergunta é no seguinte sentido, Davidson. Quando você faz uma regressão numa pessoa, você acredita que essa pessoa está elaborando uma história mental para que ela possa acreditar que foi por isso que ela tem esse problema hoje? Ou você acredita que realmente ela está vivenciando naquele momento uma vida passada, do qual ela realmente vivenciou isso, uma situação verdadeira para ela? Ou ainda, para você pouco importa, porque você é psicólogo e você quer curar a pessoa?